Nós vamos, então, falar aqui um pouquinho a respeito de recentes decisões do STF e do STJ. São decisões que, de certa forma, atingem a advocacia, ainda que não haja, muitas vezes, uma jurisprudência formada, sólida, mas muitas vezes nós podemos ter precedentes, nós podemos ter alguns pontos que são interessantes e que valem a pena ser discutidos. O que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte: decisões que são favoráveis, que são interessantes, que são de acordo ao texto constitucional, e algumas decisões que merecem uma reflexão maior, que merecem um ponto de debate em relação a esses temas, uma vez que alguns direitos e garantias vêm sendo afrontados pelo STF, pelo STJ em algumas situações. Ministrei aqui uma palestra no ano passado a respeito desse tema. Esse tema é o tipo da palestra que você prepara no dia, porque a atualização pode ser que tenha acontecido alguma coisa semana passada. Mas, de qualquer forma, o que eu reparei do ano passado para esse ano é que melhorou. Consegui encontrar algumas decisões que são interessantes do ponto de vista de respeito ao garantismo penal, de respeito aos direitos e garantias individuais. Nós vamos começar a falar a respeito de decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência já consolidada do STF em relação a determinadas questões. Selecionei cerca de 3 ou 4 do STF, 4 ou 5 do STJ, a gente tem aí umas 8 decisões para abordarmos na noite de hoje. Eu não vou me estender muito em cada decisão, o objetivo é falar um pouquinho sobre o tema, apresentar a decisão e qual que é o reflexo disso na advocacia criminal, como é que a gente pode lidar com isso. Primeira questão, que é importantíssima, é essa ação penal 508 do Amapá. Julgamento foi no dia 7 de fevereiro de 2013. Procurei trazer jurisprudência de 2013, no máximo 2012, vocês vão encontrar aqui. É recente, é atualização, então vamos buscar aquilo que é recente. Tem muitas decisões importantes que eu não vou falar para vocês, porque não está no foco de decisões recentes, 2011 para trás. Essa ação penal 508 do Amapá foi julgada em 7 de fevereiro de 2013 por maioria de votos. O relator era o ministro Marco Aurélio. O que acontece aqui? Interceptação telefônica e degravação integral. Interceptação telefônica, nós sabemos, ela é prevista numa lei especial. Ela é prevista na Lei 9296/96. Lei 9296/96. Quando a gente fala, pessoal, a respeito dessa Lei 9296/96, nós devemos compreender que a interceptação telefônica é uma medida excepcional. Medida excepcional. Vale para crimes apenados com reclusão, vale quando não existir outro meio para investigação criminal e somente para investigação criminal. Quando nós pensamos em interceptação telefônica, nós pensamos em algo que fere, de certa forma, a intimidade, fere a privacidade da pessoa. Por conta disso, deve ser uma medida excepcional. Mas esse não era o único problema que cercava a interceptação telefônica. Havia um problema em relação à questão dos dados da interceptação telefônica. Nós temos um tempo limitado em lei que não é respeitado do ponto de vista prático, nós sabemos disso. A lei estipula prazo para a interceptação, mas normalmente, sob o argumento de que é necessário um tempo maior, esse tempo maior acaba sendo prorrogado pelo juiz. Isso, muitas vezes, nós temos interceptação de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o que demonstra até uma certa, talvez, ausência de elementos. Porque se eu tenho que interceptar durante tanto tempo uma conversa, significa que eu não tenho aquele objeto num determinado ponto. Agora, qual que era a dificuldade que eu tinha, pensando como advogado? Vou imaginar, pessoal, uma degravação de 6 meses. Você, advogado, você vai ouvir o que foi gravado durante 6 meses para ter acesso aos dados? Ou você vai confiar no policial, por exemplo, que transcreveu aquilo que ele entendeu importante? Porque isso acontecia. Você tinha essa realidade. Ou não vinha nada degravado, ou vinha ali impressões do policial que foi responsável pela gravação, que foi responsável pela interceptação.
E muitas vezes sem abrir aspas. Muitas vezes impressões pessoais efetivamente. E às vezes, mesmo quando abria aspas, tinham comentários a respeito daquela interceptação, o que causa muita estranheza, o que é absolutamente ilegal. Pois bem, essa ação penal 508 do Amapá, ela traz um marco importante, porque o STF decide que é necessária a degravação integral. É necessária a degravação integral. Ou seja, aquele objeto da interceptação telefônica deve vir degravado. Eu não tenho como exercer o direito à defesa se não houver a degravação integral. Não é de trecho, não é impressão pessoal, porque isso não adianta nada. Eu posso ter uma maquiagem muito bem feita, selecionando pontos que eu considero importantes e ocultando outros. Por essa razão é necessário que a degravação seja sempre integral. O que foi decidido aqui? Não tem acórdão, tá? Então, na verdade, eu recorri a notícias a respeito do julgamento. Não existe ainda acórdão, muito recente, 7 de fevereiro de 2013. Garantido o direito à degravação integral, uma vez que essa degravação é formalidade essencial à validação da interceptação telefônica. Então, para que exista a interceptação, fundamental que seja realizada a chamada degravação. Fundamental que essa degravação seja realizada para que a parte, principalmente a defesa, que é a maior interessada, possa ter acesso àqueles documentos. Eu já cheguei a ter caso no escritório, isso foi lá em Boa Vista, Roraima, um crime de bastante repercussão ali na região, e o que tinha era isso, era o policial emitindo opiniões a respeito da degravação, a respeito da gravação, melhor dizendo, sem degravação alguma. E aí você chegava e falava, bom, mas, não, a mídia está aqui, né? 2 anos de conversa. Não dá para ouvir 2 anos de conversa. Eu vou demorar 2 anos para me manifestar no processo? Não pode. Se eu tiver o texto degravado, eu consigo ter uma visão melhor a respeito daqueles fatos. Então aqui, uma decisão que é interessante, uma decisão que prestigia direitos e garantias individuais, prestigia a ampla defesa, prestigia princípios constitucionais que são muito caros no nosso ordenamento jurídico. Um outro ponto que é importante também a gente discutir. Porte de drogas para consumo pessoal e princípio da insignificância. Porte de drogas para consumo pessoal e princípio da insignificância. Veja só, nós temos uma tendência na nossa legislação, à descriminalização. Essa é uma tendência que existe. Nós tínhamos, no tempo da Lei 6368/76, artigo 16, nós tínhamos ali pena de prisão. Hoje, nós temos penas alternativas. Hoje, aquele que porta droga para consumo pessoal, ele não pode ser preso. Nem prisão processual e nem prisão penal. Ele está sujeito a medidas alternativas, a penas alternativas, que são trazidas no artigo 28 da Lei 11.343/06. Foi dado um primeiro passo para a descriminalização. Descriminalização essa que já é verificada em grande parte dos países europeus. Se pega muitas vezes o exemplo da Holanda, mas não é só na Holanda, não. É na Holanda, é na Espanha, você tem na França, você tem na Itália. Na Espanha, pouco tempo atrás, inclusive, se discutia se era necessária a intervenção administrativa em relação ao porte de droga. Discussão se é crime ou não já estava superada há muito tempo. A questão era discutir se precisava alguma tutela, se precisava alguma intervenção do Estado em relação ao porte de drogas para consumo pessoal. De qualquer forma, a Lei 11.343/06 dá um primeiro passo. Primeiro passo esse, na verdade, que é perigoso, porque hoje nós não temos nada, absolutamente nada, em relação ao porte de droga para consumo pessoal. Você não tem repressão. Por que você não tem repressão? Pelo fato de que as penas alternativas, elas são impostas.
Então eu vou ter, por exemplo, advertência verbal, eu vou ter prestação de serviços à comunidade e teremos também a comparecimento compulsório a programas ou cursos educativos. Só que se ele descumprir a pena alternativa, tem uma multa e tem uma repreensão verbal. E não tem mais nada. Essa pena alternativa ela jamais será convertida em pena de prisão. Jamais. Isso afasta, inclusive, a regra que você tem no próprio Código Penal. O que a gente tem é um buraco aí, é um vácuo. Você não tomou as medidas necessárias para que houvesse descriminalização. Penso que nos dias de hoje, você pensar em descriminalização seja uma irresponsabilidade. Nos dias de hoje, no Brasil. Mas esse é o caminho a ser trilhado. Esse é o caminho a ser percorrido. Essa descriminalização, ela pode trazer benefício desde que exista efetivamente um preparo para isso. Pensar hoje em descriminalização só do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista prático, nós não temos estrutura para isso. É necessário você pensar em relação a um acompanhamento, a uma supervisão, tratamento. Então, isso nós não temos no Brasil. Não dá para pensar hoje, mas é um caminho a ser sinalizado. Uma outra questão que envolve a questão do porte de droga é a questão do bem jurídico, é a questão do objeto jurídico. Qual que é o objeto jurídico em relação ao porte de droga para consumo pessoal? Como é que eu posso revelar essa questão do bem jurídico em relação ao porte de droga para consumo pessoal? A questão é complexa. Diz a doutrina que é saúde pública. Mas e a pessoa que usa droga em casa, não sai de casa? Ela usa não de forma dependente, não de forma corriqueira, frequente, não a ponto de se tornar um dependente, mas ela tem um uso ocasional dentro de casa. Saúde pública? Como é que eu posso dizer que aqui o bem jurídico é a saúde pública? É saúde individual. E aí você tem uma questão que é complicada em relação à questão da saúde individual, por quê? Autolesão não é crime. Autolesão não é crime. Uma outra questão que invade esse âmbito do porte de droga para consumo pessoal é a questão relativa ao princípio da insignificância. O sujeito foi surpreendido, por exemplo, com um cigarro de maconha. Um cigarro de maconha. Um único cigarro de maconha. Será que eu vou ter aqui a necessidade de ter uma intervenção penal? Ainda que eu imagine que seja, de fato, a saúde pública. Vamos admitir que seja, de fato, a saúde pública. Um cigarro de maconha afeta a saúde pública? Será que é isso que a gente vai pensar? Será que é esse ponto de vista que a gente vai defender? Veja, princípio da insignificância vai afirmar o seguinte: se o ataque ao bem jurídico for desprezível, se o ataque ao bem jurídico for insignificante, se o ataque ao bem jurídico for irrisório, a conduta será atípica. E essa tendência, meus amigos, essa tendência de aplicação do princípio da insignificância em relação ao porte de drogas para consumo pessoal, ela vem sendo adotada pelo STF. Dá uma olhadinha nesse julgado. Olha aí. HC 110.475, Santa Catarina, primeira turma, 14/2/2012, votação unânime. Os 5 ministros. Primeira turma você tem, por exemplo, o ministro Marco Aurélio. Relator foi o ministro Dias Toffoli, mas de qualquer forma, quando cai na primeira turma, princípio da insignificância, você tem ali a possibilidade de pensar em boas chances de aplicação do princípio da insignificância em relação ao porte de droga para consumo pessoal, independente de quem seja o relator. Independente de quem seja o relator. O ministro Dias Toffoli falou a respeito dos critérios de aplicação do princípio da insignificância nesse julgado, falou a respeito daqueles 4 critérios que são utilizados pelo STF para pontuar a insignificância e disse que o resultado cujo desvalor não representa prejuízo importante faz com que seja aplicado o princípio da insignificância nesse particular. Então aqui é uma questão interessante. Princípio da insignificância. Em outro julgado do STF, são vários. Se você procurar no site do STF, você acha vários. Na primeira turma, na segunda turma também. Em outro julgado, se aplicou o princípio da insignificância
se aplicou o princípio da insignificância para um militar que estava portando droga para consumo pessoal, salvo engano, eram 6 cigarros de maconha. 6 cigarros de maconha. No quartel, e mesmo assim o STF reconheceu o princípio da insignificância. Dizendo mais, não é o fato de que ele seja militar que afasta por si só a aplicação do princípio. O princípio existe, pode ser aplicado nessa e também em outras situações. Olha só, esse julgado, o que foi falado pelo relator, ministro Dias Toffoli. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor, por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes, não represente por isso mesmo prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja a integridade da própria ordem social. Basicamente, é esse o fundamento que o STF tem revelado na aplicação do princípio da insignificância no porte de droga para consumo pessoal. E aí você vai perguntar, tem divergência? Tem divergência. Guilherme de Souza Nutti, por exemplo, afirma que não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Guilherme de Souza Nutti argumenta, a situação já está branda demais para a aplicação do princípio da insignificância. Então aqui você tem a possibilidade de repelir a aplicação desse princípio. É um entendimento. Mas a jurisprudência, pessoal do STF, a jurisprudência do STJ, ela vem caminhando na direção de admissão desse princípio em relação ao porte de droga para consumo pessoal. Você imagina o cara que é viciado, ele pega R$1.000 e vai lá compra um tijolo de maconha ou cocaína. Ele é viciado. Se não tiver prova que ele está traficando. Tá, mas aí você vai ter a questão do 28 para definir um tijolo, dificilmente você vai enquadrar como um porte. Né? Seria a questão do tráfico. Se ele é viciado, ele comprou a questão de prova. Se ele comprou para uso. Mas questão de prova que é difícil, aí é o 28, parágrafo 2º, que tem as circunstâncias que vão determinar essa questão. Um ponto que é importante também, pessoal, a gente falar em relação a isso, você tem um julgamento que é importantíssimo, que vai acontecer nesse ano. Tem repercussão geral, relator é ministro Gilmar Mendes, ação proposta aqui pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para questionar a questão da constitucionalidade ou não desse artigo 28 da Lei de Drogas. Esse julgamento deve sair esse ano. Então veja, na Argentina, por exemplo, você já teve lá o Supremo Tribunal Local afirmando que a questão desse artigo do porte de droga para consumo pessoal seria inconstitucional na própria Argentina. O que eu te disse é o seguinte, deve-se ter cuidado. Uma coisa é a discussão acadêmica, uma coisa é o plano ideal, mas no Brasil você não tem a menor condição de pensar nisso por enquanto. Talvez um dia a gente consiga atingir um estado de segurança que faça com que a gente possa pensar em políticas mais, vamos dizer assim, menos repressivas em relação a isso. Mas, de qualquer forma, toda vez que se fala em relação a drogas, é importante frisar um ponto que é fundamental. O ponto principal em relação a drogas é sempre prevenção. A prevenção é importante, a informação é importante, a conscientização é importante. O OAB tem feito um trabalho em relação a isso. Posso até discordar de alguns posicionamentos que são veiculados, mas, de qualquer forma, a questão da prevenção, a questão de você conscientizar a pessoa a respeito do risco, a respeito dos malefícios, a respeito daquilo que pode ser causado a partir do uso daquela substância, isso é fundamental. Quando você pensa no Estado democrático, quando você pensa em garantismo penal, o que vem primeiro sempre é a ideia de prevenção, jamais a repressão na frente da prevenção. Nem na 6368/76 era assim, em época de ditadura, quanto mais agora no Estado democrático, você tem que tomar cuidado em relação a isso. Vamos lá. Prosseguindo, esse é um tema interessante e prático para nós que militamos na área criminal, para os amigos que ainda estão na faculdade, que vão enfrentar uma realidade duríssima em relação à atividade da advocacia criminal. Nós temos tribunais absolutamente conservadores,
tribunais que muitas vezes repelem o texto constitucional. Isso precisa ser dito. Na verdade, o que se passa na visão da mídia, na visão da imprensa, é uma questão de impunidade absoluta. Não dá para tapar o sol com a peneira também e dizer que não existe impunidade. Claro que existe. Mas a situação não é tão permissiva como se aparenta. Ah, é só cumprir um sexto e está na rua. Quem milita na área criminal sabe quão difícil é você conseguir uma progressão de regime. A partir de um sexto, 2/5, 3/5, que seja, o preso passa a ter direito a pedir a progressão. Não é que ele vai sair depois de um sexto de cumprimento de pena. É só você verificar aí casos célebres de pessoas que estão no regime fechado até hoje. Então, isso precisa ser dito. A realidade é dura. A realidade é uma realidade que nega direitos, que nega garantias, que nega a questão relativa a alguns pontos que são importantes e que estão presentes na Constituição Federal. Deixa eu falar aqui para você da questão desse habeas corpus substitutivo e recurso ordinário constitucional. Isso aí começou, pessoal, aqui no dia 14 de agosto de 2012, HC 109, 956 do Paraná, maioria de votos, primeira turma, foi 4-1. O único vencido nesse julgamento foi o ministro Dias Toffoli. Só para a gente passar aqui um panorama geral. Vamos supor que você impetre um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E vamos supor, pessoal, apenas por hipótese, né, que esse habeas corpus tenha ordem denegada. Quase não acontece isso, né? Então você impetrou lá habeas corpus e teve a ordem denegada. TJ demorou uns 4 meses, 6 meses para julgar o teu habeas corpus quanto ao mérito, tem a súmula 691 para impedir a questão da liminar, e depois de 4, 6 meses você teve lá uma resposta negativa do TJ São Paulo. Na prática da advocacia criminal, quais eram as possibilidades que você tinha? Primeira possibilidade era interpor o recurso cabível, que é o recurso ordinário constitucional, chamado ROC, recurso ordinário constitucional. Alguém já interpôs ROC, pessoal, aqui? Alguém já fez uso do ROC? O sujeito está preso, você foi lá, pessoal, firme, com fé, num recurso ordinário constitucional. Sabe quanto tempo demora para julgar um ROC, pessoal? Você pode botar 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, se o sujeito está preso, eu não posso interpor um ROC. O que eu faço? Eu impetro novo habeas corpus. Impetro novo habeas corpus perante o STJ, dizendo, olha, a autoridade coatora passou a ser o TJ São Paulo, uma vez que denegou a ordem. Isso se fazia tranquilamente, isso se fazia sem nenhum problema, até que nós tivemos esse julgamento de 14 de agosto de 2012, relator ministro Marco Aurélio. O que o ministro Marco Aurélio falou? Olha, precisa acabar com essa história de habeas corpus em todo lugar, precisa acabar com essa questão de habeas corpus sempre. Precisa dar prestígio para o recurso que existe na espécie, qual seja o recurso ordinário constitucional. Esse recurso que vai demorar 1 ano e meio a 2 anos para ser julgado pelo STJ. Veja a questão como ela é delicada. Olha como ela se apresenta. É praticamente inviabilizar o acesso à Corte Superior para que você discuta a questão relativa à liberdade. E veja, o ministro Marco Aurélio ainda faz uma certa ressalva em relação a alguns habeas corpus que até a gente pode entender como eventualmente dispensáveis. Eventualmente dispensáveis. Eu até consigo entender o argumento. Vamos supor, você quer alegar uma nulidade. O réu está solto, você quer alegar uma nulidade. De repente você pode pensar na possibilidade de fazer uso do recurso cabível. Sem contar, por outro lado, fazendo já o contra-argumento, que talvez você tenha o final do processo sem o julgamento do ROC. Isso pode trazer uma condenação. Então, olha, esse foi o julgamento para afirmar que, na verdade, você não tem aqui que usar habeas corpus. Não existiria mais esse habeas corpus substitutivo, e sim o recurso cabível. Está aqui um trechinho
da ementa, na verdade. Olha só. Habeas corpus, julgamento por tribunal superior, impugnação. A teor do disposto no artigo 102, inciso 2º, linha A da Constituição, contra a decisão proferida em processo revelador de habeas corpus a implicar a não concessão da ordem, cabível em recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. E mais, pessoal, e mais, nesse acórdão, eu estou passando o número, se você quiser anotar, você consegue puxar o acórdão inteiro teor, enfim. Nesse acórdão, se você puxar o inteiro teor, o ministro Marco Aurélio vai dizer que chegou, inclusive, a propor uma súmula. Olha só, olha a questão da gravidade disso, uma súmula no STF para que isso seja atendido. Acabar com o habeas corpus substitutivo, utilizar o recurso cabível. E eu vou te dizer que essa posição da primeira turma do STF começou aqui, principalmente, de uma forma mais contundente, de uma forma mais firme, se alastrou pelo STF e se alastrou pelo STJ. Eu tenho, pessoal, um caso pessoal no escritório, que eu posso dizer, porque é o caso nosso, não vou dizer as partes, mas vou dizer o que aconteceu. O caso é mais ou menos o seguinte. O sujeito foi preso em flagrante porque teria participado da morte de uma pessoa influente na comarca. Foi decretada prisão preventiva dessa pessoa. A gente conseguiu revogar a prisão preventiva em primeira instância. Na própria primeira instância, depois de uns 6 meses, ele ficou solto, respondendo o processo. Ok. Depois disso, ele chegou a ser impronunciado. Então, veja, prisão decretada, prisão preventiva, ele chegou a ser impronunciado ao final. O Ministério Público interpôs 2 recursos aqui, um contra a prisão e um contra a impronúncia. Ganhou o recurso contra a impronúncia, hoje ele está pronunciado. E pasmem, 2 anos depois de revogada a prisão, o TJ reformou a decisão para prendê-lo preventivamente. 2 anos depois, sem nenhum envolvimento em outro crime, sem nenhum envolvimento em outro ilícito, sem nenhum envolvimento em outra prática, TJ, por unanimidade, mandou prender de novo. O sujeito que estava impronunciado e solto, pelo julgamento do TJ, ele saiu pronunciado e preso. Então, essa é a realidade que você tem. Bom, diante disso, o que a gente fez? Impetra habeas corpus. Veja, eu tenho uma decisão aqui no TJ São Paulo, julgamento de um recurso em sentido estrito, que acabou mantendo a prisão preventiva, a gente impetrou habeas corpus. Caiu esse habeas corpus na 5ª turma, relator Jorge Mussi, ministro Jorge Mussi. Ele falou, olha, não tinha que ter impetrado habeas corpus, tinha que ter interposto recurso especial. Não conhece o do habeas corpus. Você percebeu isso? Olha só, isso aí está sendo levado a sério, pessoal. Isso aí está sendo levado a sério. Você já começa a ter influência desse julgamento do STF, no STJ e no próprio STF. Você entende o que isso pode significar? Pode significar o seguinte, uma vez preso aqui em São Paulo, você não tem para onde correr mais. Antigamente, você ainda visualizava uma luz no fim do túnel no STJ, no STF. Se essa porta for fechada, acabou, o réu vai esperar preso o julgamento. Daqui a pouquinho eu vou te dar um outro dado de outra relatora, na mesma linha, antes de passar para isso. Teve o Código de Processo Penal, esse Código de Processo Penal que vem sendo discutido, e o OAB teve um trabalho importantíssimo também com o Dr. Roberto Delmanto, lembro muitas vezes ele falando isso em palestras, porque lá você tinha uma restrição duríssima ao habeas corpus no texto do projeto. Praticamente não cabia mais habeas corpus em relação à prisão. A OAB conseguiu reverter. A OAB São Paulo conseguiu reverter. A OAB São Paulo conseguiu trazer ali um novo alento. Olha, isso aí foi excluído do projeto. Ah, é? Foi excluído do projeto? Então agora a gente resolve com jurisprudência. É isso que vem caminhando.
É isso que você vai tendo. Se nós não ficarmos atentos, se nós não levarmos os casos às últimas instâncias, aí vai faltar o pleno do STF praticamente, precisa ver a segunda turma como é que anda o posicionamento, mas tenho notícia de que também engloba esse posicionamento. A nossa caminhada na advocacia criminal ela fica muito difícil com o cliente preso, você não tem para onde correr. Quem milita na área criminal sabe, conseguir revogação de preventiva, conseguir liberdade provisória é difícil no estado de São Paulo. É difícil. A luz que você tinha era o STJ, era o STF. A partir destas decisões você tem um complicador maior. Vou começar a falar do STJ com algo semelhante, só para a gente fazer o link. Coloquei essa como terceira decisão, para a primeira decisão do STJ ser na mesma linha. Veja só, HC 238422 da Bahia, sexta turma, 6/12/2002, votação unânime. Percebe como isso foi ganhando força, pessoal? Lá, naquele julgamento do ministro Marco Aurélio, foi 4-1. Só o ministro Dias Toffoli votou contrário. O resto falou que é isso mesmo. Aqui, no STJ, votação unânime. No caso que nós tivemos no escritório, votação unânime. E presta atenção, que eu te falei do caso do escritório era a quinta turma. Estou trazendo um posicionamento da quinta e está aí o da sexta. Então as duas turmas da STJ já fecharam essa posição também. Votação unânime. Relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, que tem uma trajetória brilhante em relação à questão de defesa de direitos e garantias individuais, uma pessoa que tem um trabalho muito interessante nessa linha de defesa de direitos e garantias, mas, enfim, ela foi a relatora desse habeas corpus. Inadmissibilidade de impetração de habeas corpus quando cabível a interposição de recurso de agravo à execução. Constatação do HC 109.956, que foi esse HC que eu acabei de mostrar para vocês do STF, como fundamento de decidir. Então perceba, porta está fechada. O cerco fechou. Não mudaram por lei, mas agora alteraram por jurisprudência. Veja só. Trecho do acórdão é o seguinte: não é cabível a impetração de habeas em substituição à utilização de agravo à execução, na hipótese em que não há ilegalidade manifesta relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente, independa de qualquer análise probatória. Nesse sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem pronunciado também em adequação de impetrações manejadas em substituição ao recurso próprio. É a mesma linha, é a mesma argumentação. O ministro Marco Aurélio, para decidir nesse HC 109.956 do Paraná, falou o seguinte: olha, uma enxurrada de habeas corpus, a gente não tem mais condição, o STF parou para julgar habeas corpus. Ou seja, ao invés de você criar uma estrutura, ao invés de você criar uma possibilidade de que esses julgamentos sejam mais rápidos, sejam mais céleres, você veda a possibilidade de impetração. Pessoalmente, eu vejo isso com muita preocupação. Com muita preocupação. Primeira batalha a gente conseguiu superar, que era tirar do projeto. Só que foi pior ainda, porque agora, mesmo sem projeto, você já tem decisões nesse sentido. Isso aqui é muito grave, isso aqui é muito complicado para quem advoga na área criminal, para os colegas aí que estão na faculdade, alunos. De repente, exame de ordem, qualquer momento isso aqui vai ser perguntado, porque é uma questão que toca muito a fundo a advocacia criminal, uma questão muito sensível à advocacia criminal. Então fica esperto em relação a esse tema, que isso, mais dia, menos dia, pode vir para você, ou num caso prático. A gente já tem que pensar em saída, né? A linha está dada. Agora, como contra-argumentar? E assim, rapidamente se alastrou pelos tribunais superiores. E nós sabemos, pessoal, como funciona isso. A gente sabe como funciona isso a favor e contra. Lembra aquela primeira decisão do STF dizendo que a progressão de regime era inconstitucional? Isso lá atrás, nos crimes hediondos. Então, vedar a progressão de crimes hediondos, a progressão de regime nos crimes hediondos, era inconstitucional. Só espalhou como praga.
Em 3 meses depois, o STJ já tinha mais de 200 decisões nesse sentido. A força é para os dois lados. Quando a tese cola, vamos dizer assim, quando a tese ela prevalece dos dois lados, seja para auxiliar, seja para prejudicar. E essa tese, para nós, é uma tese complicadíssima. A gente precisa ficar bastante atento em relação a. Denúncia genérica. Denúncia genérica. Eu trouxe agora, pessoal, uma jurisprudência do STJ. Em outras palestras eu falo sempre numa jurisprudência que eu considero fantástica sobre o tema, que é uma jurisprudência da lavra do ministro Gilmar Mendes. Normalmente quem cita a denúncia genérica cita esse precedente, essa jurisprudência do ministro Gilmar Mendes. Para mudar um pouquinho, para mostrar que isso na verdade não é só no STF, você tem no STJ, eu trouxe aqui para vocês uma decisão do STJ. Percebam o seguinte. O artigo 41 do Código de Processo Penal, traz quais são os requisitos que devem ser observados na elaboração da inicial. O artigo 41 fala a respeito dos requisitos que devem ser observados na elaboração da denúncia ou da queixa. Então nós temos nome e qualificação das partes, descrição do fato criminoso, classificação jurídica do fato e rol de testemunhas. O que vai nos interessar mais a fundo nesse momento é o segundo requisito, ou seja, descrição da conduta criminosa. Descrição da conduta criminosa. Presta atenção no detalhe que é importantíssimo aqui. O réu, o acusado, ele se defende dos fatos que são a ele imputados. Portanto, deve-se ter um cuidado em relação à descrição desses fatos. Os fatos devem ser descritos com detalhe. Os fatos devem ser descritos de forma pormenorizada. Os fatos devem ser descritos com muita cautela, com todos os elementos que permitam a necessária individualização. Só que existe aqui um movimento relacionado à chamada denúncia genérica. Essa denúncia genérica, ela começou nos crimes ambientais, nos crimes contra a ordem tributária, nos crimes de colarinho branco em geral. O que o Ministério Público dizia? Olha, eu não tenho como individualizar. Se eu não tenho como individualizar, vai sem individualização, porque essa individualização ela não é possível no caso concreto. Então isso foi afirmado pelo Ministério Público em relação a esses crimes inicialmente. E já naquele instante, já naquele momento, houve uma grita muito forte em relação a esse movimento da denúncia genérica, dizendo que, na verdade, se o Estado quer processar, que ele processe observando as formas legais, que ele processe observando aquilo que está disposto no Código de Processo Penal, que ele processe observando aquelas formalidades que são preceptuadas pela legislação processual penal. Bom, só que não parou por aí a denúncia genérica. Ela foi mais além. Meus amigos, se nós observarmos com cuidado, denúncia hoje, aqui, na comarca de São Paulo, leia uma denúncia que tenha 2 pessoas. Leia uma denúncia num crime simples, um crime de roubo, por exemplo, praticado com 2 pessoas. Você não consegue identificar, você não consegue individualizar quem praticou o quê. Parecem robôs. Eles chegam do mesmo lugar, eles chegam ao mesmo tempo, eles sacam a arma do mesmo jeito, eles abordam a vítima, os 2 subtraem, os 2 saem correndo para o mesmo lugar. Eu não consigo. Não tem como. Então, assim, como é que eu vou ter a possibilidade de fazer a defesa se eu não sei o que aquele acusado A ou B fez? Não tem como. Então, veja, se isso começou lá nos crimes contra a ordem tributária, no crime contra a ordem econômica, nos crimes ambientais, hoje, praticamente, você vai ter denúncia genérica em quase todo e qualquer crime que tenha concurso de pessoas. A gente tem um caso, pessoal, em Minas Gerais, que é absurdo
Assim, não tem a menor descrição. Você lê a denúncia diversas vezes e pergunta, bom, mas o que ele fez? Nada. Absolutamente nada. E tem um parágrafo que é assim, fica óbvia a participação do acusado tal na prática do crime. Desculpa, não consegui enxergar tamanha clareza na descrição da denúncia. Ainda fecha, né, a obra-prima, a pérola, com esse parágrafo. Fica clara, fica evidente a participação do acusado no crime. Eu não consigo enxergar onde. Né? Só para que vocês tenham contextualização do caso, o nome do acusado, pessoal, aparece uma vez só, numa acareação que já envolvia outro acusado. No restante do processo, todo mundo dizendo que não tinha nada a ver com isso. Testemunhas arroladas pelo Ministério Público, inclusive na denúncia, outros acusados, todo mundo passando o tempo inteiro dizendo que não foi ele. Numa acareação, no final do processo, você teve lá uma pessoa que já era indiciada, apontando alguma participação, também não sabe exatamente qual, na prática daquele crime. Tanto assim que ele sequer foi indiciado pelo delegado. Está sendo processado. Então, assim, essa denúncia genérica, ela fere contraditório, ela fere ampla defesa, ela fere devido processo legal. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, fere dignidade humana. Então, se você pensar, pelo menos 4 princípios você tem aqui afrontados. Contraditório, ampla defesa, devido processo legal e, inclusive, dignidade humana. Bom, eu trouxe aqui um caso que repele a denúncia genérica, que afasta a denúncia genérica. Dá uma olhadinha nos precedentes do STF. Olha só, 85327, aqui de São Paulo, outubro de 2006, do próprio STJ, precedentes de 2009 e também de 2012. E um detalhe que é importante, a responsabilidade objetiva não é admissível no direito penal, principalmente quando eu tenho crime que envolve sócio. O fato dele ser sócio não o incrimina por si só. Eu tenho que ter um nexo causal, tenho que ter uma responsabilidade subjetiva, dolo, culpa. O fato de ser sócio, proprietário, dono, gerente, isso não vincula por si só na prática criminosa. Não por si só. Eu tenho que demonstrar no caso concreto. Acompanhe um trecho desse julgado. O STJ tem decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo do acusado com a conduta criminosa. Por configurar, além de ofensa, a ampla defesa, ao contraditório ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio. Uma tese que eu sempre faço em resposta à acusação. E assim, no mais das vezes sai a tese porque a denúncia é genérica. Né? Então, um tópico, de repente, em resposta à acusação, falando a respeito da denúncia genérica, te abre possibilidade para você falar em memoriais, de repente, mais à frente, como é matéria que é constitucional, você tem afronta aqui a princípios, você pode pensar inclusive no recurso especial, afronta ao 41, recurso extraordinário, afronta todos esses princípios que foram rolados. Então é importante a gente trabalhar com essas informações. O problema é que na advocacia criminal, muitas vezes, se acaba deixando barato. Tem vício formal, tem vício de legalidade e muitas vezes não é apontado na hora que precisa ser. Isso é fundamental, isso deve ser realizado. Qualquer vacilo que haja do advogado no processo, esse vacilo não é perdoado. Nós não temos que perdoar escorregada, derrapada alheia também. Quer ver uma coisa que é importante para contextualizar isso que a gente está falando, pessoal? Colegas que já ofereceram queixa-crime. Normalmente, pessoal, queixa-crime a gente capricha. Queixa-crime, normalmente, você tem uma descrição detalhada, você tem uma descrição pormenorizada. O rigor que se tem com a queixa-crime é muito maior,
mas muito maior, que se tem em relação à denúncia. Denúncia passa tudo. Se ela vier em branco, denúncia, é capaz que o juiz receba a inicial. Queixa-crime, não. Por quê? Não são iniciais acusatórias? Não são iniciais que demandam a abertura de uma ação penal? É o mesmo rigor. Você ter ali o recebimento de uma inicial é um ato sério, é um ato grave, é um ato que gera gravames à pessoa, gera constrangimento, gera a condição de réu, de acusado. Você não pode tomar simplesmente uma denúncia que é manifestamente inepta porque não se tomou o devido cuidado para verificar a questão relativa aos requisitos do 41 do Código de Processo Penal para ser educado, no mínimo. Dá para falar isso? No mínimo. Né? Então aqui dá para você pensar em relação a essa questão da denúncia genérica. E cada vez mais as denúncias vão ficando genéricas. É impressionante como você tem denúncia genérica nos dias de hoje, como essa é uma prática corriqueira, como essa é uma prática frequente na advocacia, na vivência da prática criminal. Competência, julgamento de crime em redes sociais. Julgamento de crime em redes sociais. É o conflito de competência 116.926 aqui de São Paulo. Quem julgou foi a terceira sessão do STJ, quinta e sexta turmas juntas. Tá? 4 de fevereiro de 2013, faz pouco tempo. Votação unânime. Relator foi o ministro Sebastião Rey Júnior. Relator, ministro Sebastião Rey Júnior. Como é que funcionava aqui? Você tinha lá, numa rede social, crime de racismo, praticado por vários acusados que residiam em comarcas diferentes. Então, na rede social, você tinha lá um crime de racismo praticado por vários acusados residentes em comarcas diferentes. Conflito de competência é, bom, quem julga esse caso? Quem que vai julgar essa prática criminosa? Olha só, situação fática. Acusados de racismo, residentes em comarcas diferentes. Como é que foi decidido aqui? Competência firmada pela prevenção. Competência firmada pela prevenção. Juízo no qual as investigações tiveram início, exceto se já realizado o julgamento. É a súmula 235 do STJ. Então, aquele que começou a investigar, ele tem prevenção sobre os demais. Aquele que decidiu primeiro na investigação criminal, de acordo com o artigo 83, ele tem prevenção sobre os demais. Deixa eu trazer para você um trecho aqui do julgado. Em situações como essa, embora cada mensagem constitua crime único, existe conexão probatória entre os processos instaurados para apuração das condutas. A circunstância na qual os crimes teriam sido praticados, troca de mensagens em comunidade virtual, estabelece uma relação de confiança, ainda que precária, entre os usuários cujo viés pode facilitar a identificação da autoria. Então foi firmada aqui uma conexão probatória, uma vez que seria melhor reunir a produção da prova num único processo. E por conta dessa conexão probatória, nós tivemos o reconhecimento da prevenção. Então, nesse caso, se nós tivermos o crime praticado por vários acusados residentes em comarcas diferentes, nós podemos invocar a questão relativa à prevenção. Essa notícia desse julgamento saiu bastante na semana passada, tá? Saiu bastante na semana passada, foi bastante ventilada na semana passada, porque houve a publicação. Embora o julgamento tenha sido em fevereiro, nós tivemos aqui a publicação do acordo. Ele continua dizendo assim, ó, com efeito, ao ingressar em uma comunidade virtual, o usuário tem a expectativa que os demais membros compartilhem da sua opinião. Assim, embora a competência para processar e julgar o crime de racismo praticado por meio da internet se estabeleça de acordo com o local de onde partiram as manifestações tidas por ofensivas, o modus operandi consistente na troca de mensagem em comunidade virtual deve ser considerado como apto a caracterizar a conexão probatória. 76.3 do Código de Processo Penal. Questão
relativa à aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06. Vamos lá, Lei 11.343/06, mais uma vez, Lei de Drogas. O artigo 33, parágrafo 4º, é aquele que traz uma diminuição de pena. Artigo 33, parágrafo 4º, traz uma diminuição de pena. Se ele for primário, não se dedicar à prática de crime, e nem integrar organização criminosa. Então, diminuição da pena. Se ele for primário, se ele não se dedicar à prática de crime e se ele não integrar organização criminosa. Então, aqui você tem essa diminuição da pena. Pois bem, só que esse artigo 33, parágrafo 4º, ele foi objeto de uma resolução do Senado Federal. É a Resolução 5 de 2012. Foi objeto de uma resolução do Senado Federal. Resolução 5 de 2012. A partir dessa Resolução 5 de 2012, passou a ser possível, note a palavra, possível, a aplicação de pena alternativa para o traficante de drogas. Passou a ser possível a aplicação de penas alternativas ao traficante de drogas. Não é que liberou geral, todo traficante agora tem direito à pena alternativa. Não. Mas o juiz pode e deve verificar no caso concreto se ele tem direito ou não. Abriu-se a possibilidade do exame no caso concreto. Só que para ter direito à pena alternativa, ele tem que ter direito à diminuição da pena. Qual que é a pena do tráfico? 5 a 15 anos, não é isso? Pena do tráfico, 5 a 15 anos. Pena alternativa, ele começa a ter direito quando a pena dele chegar a 4. De 4 para baixo. A pena tem que ser menor ou igual a 4 anos. Então veja, nessa situação, o que você tem? Para ter direito a pensar na pena alternativa, tem que ter a diminuição da pena. O que os juízes começaram a fazer? Começaram a negar a diminuição da pena. Uma vez negada a diminuição da pena, ele não tem direito à diminuição, logo ele nem precisa entrar no mérito da substituição por pena alternativa. Só que normalmente, qual que é a alegação que você encontra? Mas se é traficante, claro que se ele se dedica à prática criminosa, ele está integrado em organização criminosa. Ponto. A conclusão é essa. Se ele é traficante, evidentemente ele está ligado à atividade criminosa e integra organização criminosa. O que eu quero dizer para você é que a análise judicial ela vem sendo abstrata. O juiz nem desce ao caso concreto para verificar se naquele caso concreto, quais são os elementos que levam a crer que ele se dedica ao crime ou integra organização criminosa. Ele parte de uma premissa. Fala, sempre ele vai integrar a organização ou sempre vai se dedicar à prática do crime. Nas palavras do relator Jorge Mussi, pensando assim, pode revogar o 33, parágrafo 4º. Se eu parto dessa premissa, eu não preciso ter o artigo 33, parágrafo 4º. Ele é inútil. Olha o que ele fala. Eventual incompatibilidade deve ser verificada com base em dados extraídos do caso concreto. Não basta a utilização de elementos descritos no tipo penal. Tem 2 trechinhos aqui. O magistrado não pode deixar de aplicar a minorante prevista no parágrafo 4 do artigo 33, utilizando exclusivamente os elementos descritos no núcleo do referido tipo penal, para concluir que o réu se dedicava à atividade criminosa. É o que eu te falei. A priori, ele já parte como premissa de que todo traficante se dedica à atividade criminosa, sem demonstrar no caso concreto, que isso seja verdadeiro. E ele continua.
Para que se negue a aplicação da referida minorante, em razão do exercício do tráfico como atividade criminosa, deve o juiz basear-se em dados concretos que indiquem tal situação. Olha agora, sob pena de toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo ser considerada incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição da pena. Se isso se dá de forma abstrata, quer dizer então que o artigo 33, parágrafo 4 é letra morta, você não vai conseguir aplicar nunca. Porque se sempre pratica e se dedica ao crime ou integra organização criminosa, para que eu preciso do artigo? Aqui eu teria uma presunção absoluta, o que evidentemente é incompatível. O que eu quero passar é o seguinte, isso tem que ser visto no caso concreto. O juiz pode negar a diminuição? Pode, mas ele tem que se basear no caso concreto. Mais ou menos, se a gente for levar para um outro lado, questão da decretação da prisão preventiva. Não basta você repetir o texto da lei, não basta copiar o 312, a garantia da ordem pública. Mas por quê? Aponta aí no caso concreto, por que existe risco à ordem pública? Aponta no caso concreto, por que ele oferece perigo a essa ordem pública, seja o que ela queira significar, termo também vago, termo também vazio de significado. Então, o que se defende aqui nesse julgamento é que você tenha a necessidade de fundamentação no caso concreto. Só isso. Para terminar, prescrição. Termo inicial nos crimes contra a ordem tributária. Termo inicial nos crimes contra a ordem tributária. HC 236-376 de Santa Catarina, sexta turma, 19/11/2012, também votação unânime. Relator, ministro Sebastião Rey Júnior. Aqui, pessoal, tinha uma divergência que era a seguinte. Quando é que começa a contar a prescrição? Da data de entrega da declaração, pelo contribuinte, ou da data na qual se esgota a via administrativa? A discussão era essa. Quando é que começa a contar a prescrição? No dia que ele entrega a declaração fraudulenta? Ou eu tenho que esperar todo o procedimento administrativo terminar para afirmar que a partir da data que termina o procedimento administrativo, eu tenho a constituição do crédito tributário e a partir daí eu posso pensar no marco inicial da prescrição. O que a gente está discutindo, pessoal, é o marco inicial. Isso aí é importante. Porque, veja, vamos supor que a autuação se deu hoje. Eu vou impugnar esse auto de infração. Vou impugnar o auto de infração. Eu vou ter uma decisão administrativa. Essa decisão administrativa cabe pelo menos um recurso. Então, aqui vai ter que julgar a impugnação, vai ter que julgar pelo menos um recurso. Somente depois disso é que esgota a via administrativa. E aí o crédito tributário ele está devidamente constituído. A questão é, começa a contar a prescrição do dia que ele entregou a declaração falsa ou do dia que esgotou a via administrativa? O STJ já decidiu, inclusive sumulando, que a data de entrega da declaração pelo próprio contribuinte é o marco inicial para a prescrição. Data de entrega da declaração pelo próprio contribuinte é o marco inicial para a prescrição. Então, olha, às vezes, isso aí pode demorar anos para acontecer. Impugnação, julgamento do recurso, outro recurso. De repente você propõe uma ação de anulação, uma ação judicial de anulação do auto de infração, inquérito policial, reunião de provas, enfim. Quando é que começa? O STJ diz data da entrega da declaração pelo próprio contribuinte. Súmula 436. O STJ fala assim, a simples apresentação pelo contribuinte de declaração ou documento equivalente, nos termos da lei, possui condão de constituir o crédito tributário, independentemente de qualquer outro tipo de procedimento a ser executado pelo fisco. Assim, em razão de o crédito já estar constituído, é da data de entrega da declaração o que se conta o prazo prescricional do delito previsto no artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8137/90. Quem lida com o direito penal econômico, importante essa decisão, porque resolve uma celeuma, resolve uma dúvida que é bastante razoável em relação à matéria. Tá?
Bom, selecionei algumas decisões, procurei trazer coisas novas para vocês. Então, tem algumas decisões que já são muito ventiladas, que já são muito faladas. Eu mesmo aqui, em palestra, já falei várias vezes sobre algumas decisões. Maria da Penha, por exemplo, a DC-19, a DI 4424, a DPF 54, aborto do anencéfalo. Enfim, a gente poderia falar de outras decisões. Mas estas decisões, eu penso que elas são interessantes para aquele que milita na área criminal, para aquele que advoga na área criminal. A gente passa a ter elementos para discutir, elementos para pensar, elementos para refletir, e também para os estudantes de direito. Queria apresentar somente essa obra, Vademecum Prática OAB Penal. É uma obra de minha autoria, é uma obra de prática jurídica, prática penal. Você encontra nessa obra um material de doutrina e você encontra modelos de peça também resolvidos. Inclusive, vale para o profissional, vale também para quem está na faculdade, para o exame de ordem. Aqui você tem um material, portanto, de consulta. Está marcando lá, pessoal, atualizado até janeiro de 2012, não é isso. Já saiu a segunda edição, no final do ano passado, ele já está atualizado até novembro de 2012, você encontra o material atualizado. Esse aqui é da primeira edição, já tem segunda edição, você encontra aqui na livraria da RT, na Saraiva também. Ok? Deixar meus contatos. Fica aí, pessoal, contato. Esses contatos tem Facebook, Face2, Edson Knipel 2, o blog do Knipel, @hotmail.com, MSN, o @Edson Knipel Twitter. Se quiser marcar o e-mail, pessoal, edsonknipel@uol.com.br. edsonknipel@uol.com.br. Eu tenho uma página também no Facebook que a gente fala de dica, fala a respeito de matéria penal, matéria processual. A página é facebook.com/professor Edson Knipel, tá? facebook.com/professor Edson Knipel.